Denilson, eu tenho observado que um dos graves problemas da humanidade está no seio da família. Não está tão distante, não, está muito no seio da família. E com certeza a gente sabe que a família estando bem, a sociedade vai estar bem. A família da igreja estando bem, a igreja também vai estar muito bem. Porque a família, de fato, é a célula maior da sociedade. Tudo começa com a família. E nesta noite, nós estaremos concluindo os estudos sobre a carta aos Efésios, e nós vamos estar falando sobre marido e mulher, filhos, que são os frutos, e os pais, consequentemente. Hoje estaremos tratando durante todo o programa sobre a questão família, procurando assim ajudar, através da palavra de Deus, famílias que estejam necessitando de um ajuste, digamos assim, a conduta de ajuste na vida conjugal. Nós lembramos que durante todo o estudo de hoje, todo o programa, os nossos ouvintes, eles poderão ligar para nós interagindo. Mesmo na hora da palavra, eles podem ligar, podem estar fazendo perguntas, podem dar opiniões, darem o seu parecer. Precisam, interagir conosco nesta noite. Então, cada ouvinte ligado aqui pode participar conosco durante o estudo, que eu acredito ser maravilhoso, porque é da palavra de Deus. Então, estudo sobre a família. No capítulo 5 da carta aos Efésios, a partir do verso 21, Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, nós vamos encontrar aconselhamentos para o lar cristão. Prestemos bem atenção. Aconselhamentos para o lar cristão, começando com o marido e a mulher. Que coisa boa, né? Isso com base na palavra de Deus. A família é importante, e a base da família é ser cristão mesmo. A base é ser cristão, porque tem a orientação de Deus. Então vamos começar falando sobre marido e mulher. Logicamente, esta palavra, ela serve para os que já são casados, o marido e a mulher de verdade, mas também para aqueles que pretendem o matrimônio. Matrimônio é uma coisa boa, Denilson, seminarista. Olha, casamento é, digamos assim, a maior bênção para o homem depois da salvação. A maior bênção na vida de um ser humano é a salvação. Depois da salvação vem o casamento. Vejam bem, o próprio Deus foi quem disse: não é bom que o homem esteja só. E não é mesmo não, viu? O homem sozinho é um problema. Imagina uma desordem, é o homem sozinho. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, ou seja, uma pessoa idônea igual a ele. Foi Deus quem disse isso. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, assim como ele é. Que bênção! Isso é o casamento. Tá vendo aí, amado ouvinte? Você que é solteiro, fica aí pensando, como é que é o casamento, pastor? Olha, eu só tenho a dizer para você, é maravilhoso. Isso está na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 2, o verso 18. É o casamento
que é coisa boa. Não é bom que o homem esteja só. Eu já ouvi alguém dizer que é melhor só do que mal acompanhado. Mas uma má companhia não é casamento. Casamento é uma boa companhia. Veja o que Deus fez com o homem. Vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, que seja assim como ele, parecida com ele, no sentido de ser unido um ao outro, parecido com ele. O pensamento de um ser parecido com o do outro, a questão da fisionomia, os tratos, tudo do jeito que ele é, ela deve ser. Então, amados ouvintes, para aqueles que já são casados legalmente, há uma base bíblica. E para aqueles que não são ainda, há também a mesma base bíblica para o futuro. Hoje na igreja congregacional eu estive falando quantos jovens querendo casar. Quando eu olhei para os olhos deles, estavam os olhos todos brilhando, na esperança de chegar aí o dia do casamento. É uma maravilha. Imagina você chegar à noite, ter com quem deitar na mesma cama, conversar, compartilhar problemas, as bênçãos, a ajuda um do outro. Vem a parte sexual que não deixa de ter. Isso é viável. É completo, o casamento é completo. Se conversa, se debate, se alimentam juntos. Que maravilha! Acorda, já vê a pessoa amada, vai para o banho, um já vai fazer o café, um já tem uma escolha de outra coisa para agradar, outro recebe, já agradece. Isso é casamento. Casamento é para ser assim. Mas eu estou falando casamento para cristão. Quando é casamento de quem não é cristão, a coisa é de todo jeito. De todo jeito. Aliás, hoje tem muita gente que não está querendo casamento, quer só conviver. Isso é um problema. Se você ama alguém, já sabe que tem condições de viver debaixo do mesmo teto com esse alguém, então não tem por que ficar separado, não. Tem que se unir mesmo, e se unir segundo a lei bíblica permite. Então, por aí, queridos ouvintes, já dá para a gente entender como vai ser o estudo desta noite. Seminarista Denilson, que é solteiro, vai interagir conosco aqui durante o estudo. Presbítero John Kleber, que é casado, também vai interagir conosco. Os ouvintes de casa também podem interagir, como eu já falei. Então, no estudo de hoje, nós daremos continuidade à carta aos Efésios, trazendo conselhos para o lar cristão, sobre o casal e também os frutos que são os filhos e, finalmente, os pais desses frutos nós vamos estar falando. Então vejamos em primeiro lugar sobre marido e mulher. Vamos entrar agora no estudo. Seminarista Denilson, você solteiro não tem ainda essa experiência, mas o que você vê no dia a dia já ajuda na experiência. Como é que deve ser um casal de cristãos? Como é que deve ser? Pense aí, a sua imaginação, como é que deve ser um casal de cristãos? Eu estou falando de cristãos. Marido e mulher. Marido e mulher. Eles devem ter o mesmo pensamento. Mesmo pensamento. Mesmo sendo diferentes. Mesmo sendo diferentes, precisam do mesmo pensamento. Mesmo objetivos, né? Uhum. Devem conversar, né, acerca dos problemas que com certeza surgirão. Vários assuntos, né? Tudo. Porque às vezes no diálogo, na conversa, muitas coisas podem ser esclarecidas, né? Às vezes um mal entendido com a simples conversa se resolve. E às vezes muitos casais, eu não sou casado, mas eu vejo e eu estudo, né? Muitos casais às vezes enfrentam algumas dificuldades porque não querem conversar e resolver os problemas, né? Denilson, uma ilustração. Os casados vivem debaixo do mesmo teto.
eles são considerados que têm casa. E a Bíblia diz, aliás, a Bíblia não. Isso aí é um provérbio. Quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Quem casa vai estar debaixo do mesmo teto. Por enquanto, quem não casa está fora, está no meio da rua, está ao ar livre. Mas debaixo do mesmo teto tem uma série de implicações. Não é? Porque é debaixo do mesmo teto que as pessoas vão se conhecer melhor. Sim, lá estão elas duas, né? Não é? Lá elas vão ver. Porque enquanto estão naquela fase de se conhecerem por fora, é uma coisa. Mas no dia a dia, debaixo do mesmo teto, aí sim é que vai se conhecer. Vejamos Efésios capítulo 5, verso 21, que diz... Começa dizendo esse conselho para o casal de cristãos. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O estudo já começa apertando o cinto para os ajustes no casal. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Efésios capítulo 5, o verso 21. Vejam bem, meus caros ouvintes. O texto não diz que um deve ser escravo do outro, como alguns têm entendimento. Que a mulher, por exemplo, é escrava do homem. Olha, isso é um entendimento errado. O texto vai dizer que um deve ser sujeito ao outro, não é escravo um do outro. Ter que fazer o que o outro quer pela força, não. Uma coisa feita por amor tem gosto, mas feita na força é diferente. É como quem constrói um objeto com a sua própria mão e o outro constrói um objeto feito por uma máquina. A mão que está fazendo o objeto sente o gosto, mas a máquina não sente, porque ela é máquina. Só quem vai sentir o gosto é quem tem vida, quem apalpa, quem tem sensibilidade. Máquina não tem. E você é um ser humano que tem sentimento. Então, não é escravidão se sujeitar um ao outro para que o casamento vá bem. Não é um ser escravo do outro. Nós vamos pegar pelo original do texto para poder mostrar a você o que é um se sujeitar ao outro. No grego, por exemplo, esse texto de Efésios capítulo 5, verso 21, tem o sentido de um ser subordinado ao outro. E a palavra mais forte é essa, um ser subalterno do outro. Um é subalterno ao outro. Tem muita gente que não gosta de ser subalterno, não. Tem gente que só quer ser cabeça, não quer ser cauda. Não é ser subalterno. Tem tanta gente que briga por essa posição. Imagina um casal onde o marido chega assim para a mulher e diz: eu sou superior a você, você é subalterno a mim. Falta de entendimento. Quando se fala aqui no original, um ser subordinado ao outro, o contexto é para pessoas cristãs, que compreendem o que é, de fato, um amar ao outro, um ser subordinado ao outro, um ser subalterno do outro. Só cristãos. Se você não tem o Senhor Deus por seu Deus, se você não conhece a Cristo como seu Salvador, você não é cristão, não é um seguidor de Cristo, entretanto não vai entender essa matéria. Mas você que crer em Cristo, crer em Deus, é para você mesmo que eu estou falando. Sabe por quê? Porque no mundo secular não existe essa palavra aqui do original para esse mundo secular de um ser subordinado ao outro, não. Lá no mundo secular é cada um querendo passar por cima do outro, cada um querendo mandar, cada um dizendo que as rédeas
estão em suas mãos. E quem manda é ele, pronto. Bate o martelo e diz: quem manda sou eu. Às vezes é ela que diz: quem manda sou eu. O que não é muito bonito não, né? Se os dois são subordinados um ao outro, então quem é que manda mais? O homem ou a mulher? As responsabilidades são divididas. E o amor que não se parte, mas se divide entre os dois. É assim com o casal de cristãos. Para esclarecer melhor um pouco a sua mente, meu amado ouvinte, eu estou querendo dizer o seguinte: para aqueles que conhecem a verdade que é Cristo, e quem instituiu o casamento foi o próprio Deus, um é subordinado ao outro. Eu sou casado há 37 anos. 37 anos. E tem coisas que eu coloco nas mãos da minha esposa para que ela mesma decida. Você decide. E tem coisas que eu decido, e tem coisas que nós decidimos juntos. Um é subordinado ao outro, não é? Um é escravo do outro, mas há, de fato, o ser subordinado um ao outro. Lá no mundo, o povo não compreende o que é isso, ser subordinado um ao outro, porque não tem o temor de Deus. E quem não tem o temor de Deus não se acostuma com essa matéria de ser subordinado. Por exemplo, um homem ser subordinado a uma mulher no casamento, se ele não tiver o temor de Deus, queridos, não dá certo, porque ele não tem o temor de Deus. Temor não é ter medo de Deus, é ter respeito a Deus. Então veja bem, o texto de Efésios capítulo 5, verso 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros, mas em quê? No temor de Cristo, com respeito a Cristo. E o original do grego no texto é esse aqui: sejam subordinados uns aos outros, ou seja, um ao outro, para que o casamento vá bem. Bom, você que já é casado ainda não tem essa prática, agora fica se pensando aí: pastor está apertando hoje com a palavra, mas é a palavra, e começou agora neste momento. Eu vou chamar a sua atenção, meu caro ouvinte, para dizer que o sentido de um ser subordinado ao outro tem como significado harmonia. Denilson, seminarista, um casal tem que ter harmonia. O original do grego vai mandar ser subordinado, e essa subordinação é referente a se ter harmonia. Uma casa onde o marido grita, a mulher grita mais alto do que ele. Imagina, não tem modos. Onde é que fica a harmonia? O que você entende, caro ouvinte, por harmonia? Você pode ligar para a gente para conversar. Tem que ter a harmonia, porque isso são passos no casamento. Se há subordinação de um ao outro, vai ter harmonia. Se um não for subordinado ao outro, não vai ter harmonia. E não tendo harmonia, vai ter briga, desavença. Os problemas vão chegar bem mais rápido do que alguém possa imaginar. Quando eu falo, por exemplo, em harmonia, me recordo de concordância. Os dois têm que estarem de acordo em tudo. Seminarista Denilson, veja bem, em tudo. Aquelas famílias, por exemplo, onde o marido diz assim: o meu dinheiro está no meu bolso e nele eu mando, e minha esposa não tem direito sequer de ver a cor do dinheiro, não tem harmonia. Não tem harmonia. Eu não sei porque o homem tem isso na cabeça. Não, o dinheiro é meu, está aqui. Minha esposa não tem direito de gastar. Falta harmonia. Se há a submissão de um ao outro, a gente vai ver a submissão da mulher daqui a pouquinho,
que também não tem um sentido de escravidão. Mas se um é subordinado ao outro, por que a mulher não pode gastar o que seu marido tem, em concordância um com o outro? E por outro lado, se o marido precisa de algum dinheiro da mulher, por que ela vai dizer, não, esse é teu, esse é meu, esse é teu, esse é meu? Não pode. Como é que pode viver em harmonia? Quando eu falo em harmonia, eu me lembro dessa concordância entre os dois. Mas a harmonia também lembra, sabe o que, meu caro ouvinte? Compreensão. E a compreensão está no campo do entendimento. E você sabe o que é entendimento? Vou explicar para você. Você pode, meu caro ouvinte, ter sabedoria profunda, inclusive sabedoria das coisas de Deus. Mas o conhecimento é você saber passar o que conhece para os outros. O casal, quando se une pelos laços do matrimônio, o casamento, já fica na esperança de ter quem? Os frutos, que são os filhos. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas vocês sabiam que a primeira escola para os filhos começa em casa? E se há compreensão, se há sabedoria, se há entendimento de um casal, os filhos mais tarde vão ser filhos bem abalizados, porque tem pais que são controlados nessa questão aqui da compreensão. Ainda não é o momento de falar sobre os filhos, mas estou dando apenas um exemplo. Quando eu falo em harmonia, eu estou falando em cada qual convergindo para o mesmo lado. Imagine um casal puxando uma corda, Denilson. Vamos fazer aqui essa ilustração. O homem pega na ponta da corda e a mulher pega na outra ponta. Cada um puxa para um lado contrário. Por exemplo, você puxa para cá e a mulher puxa para lá. Onde é que vai ficar a harmonia aí? A harmonia aí não vai existir. O mais fraco vai cair, vai ceder. Mas a Bíblia ensina que um deve ajudar ao outro. Um ao outro ajudou ao seu companheiro e disse: esforça-te. É nesse campo que eu falo de harmonia, que já vem da subordinação de um ao outro. Vejam os exemplos mais corriqueiros que nós podemos ter de harmonia entre marido e mulher. Estou falando para marido e mulher sobre harmonia. Para a compra de um bem material, imagina você. Isso não é regra, não é regra fixada, mas deve os dois decidirem um bem para o lar. Um móvel, por exemplo, vamos comprar um móvel. Os dois se assentam, escolhem a cor, planejam o melhor, qual a loja, os dois que vão lá. O marido, que não é muito preguiçoso, ele vai lá com a esposa, mas o preguiçoso às vezes diz assim: vai tu mesmo, ou então ele mesmo passa sozinho e compra. Quando chega em casa, deveria ter sido feito assim, por que não falou comigo? Moramos debaixo do mesmo teto, por que não conversamos? Esses são os exemplos mais corriqueiros. Para a venda de um móvel ou imóvel, os dois precisam estar juntos. É a concordância. O marido vai e sai de casa, compra uma casa sem nem avisar a mulher. Quando chega lá, a mulher diz: nessa casa eu não vou morar, ela não presta, não é boa. E aí? Onde fica a harmonia? Não é regra para os dois, mas ajuda muito na convivência. Para uma doação, você vai doar um bem. Às vezes o marido doa algo da casa dele, mas a mulher não queria doar aquele bem. E aí? Pela falta de harmonia, começam a briga. E muitos às vezes vão dormir sem se falar, por causa da falta de concordância, por causa da falta de harmonia. A verdade é que sempre que puderem, os dois devem estar lado a lado na harmonia. É o que vem dizer Efésios capítulo 5, verso 21. Marido e mulher,
cristãos que são tementes a Deus. Então este é o padrão cristão para marido e mulher, no sentido do que está escrito em Efésios capítulo 5, o verso 21, do qual nós falamos no sentido original do grego. Sujeitem-se uns aos outros no temor de quem? No temor de Cristo. Vejam que é quem teme a Deus. Quem não teme a Deus, isso aqui não vale nada. Mas para quem teme a Deus, isso vale muito. Para quem teme a Deus. Portanto, irmãos ouvintes, este é o sentido original do grego com relação ao capítulo 5 de Efésios. Estamos concluindo hoje os estudos sobre Efésios, capítulo 5, o verso 21, falando sobre marido e mulher. Um deve ser submisso ao outro, um deve se submeter ao outro. O texto original diz exatamente assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Efésios, capítulo 5, o verso 21. Agora, pensem bem comigo. Vocês estão convidados a pensarem comigo. Quando a harmonia, porque já vem da submissão, já vem da sujeição de um ao outro. Quando a harmonia entre o casal cristão, a mulher deve ser submissa ao marido, assim como ela é ao Senhor. Aí agora a coisa vai apertar mais. Às vezes a mulher não gosta que a gente diga isso. Já falei nos direitos iguais, através da submissão de um ao outro, isso da harmonia. Agora eu vou falar da submissão feminina que tem que haver. O que é que vocês dizem aqui? Será que as mulheres cristãs, elas gostam de ser submissas aos seus maridos? Ou elas querem se exceder no comando? O que é que vocês acham aí, hein? Pastor, o texto é claro, uns aos outros, né? Uma parte, o homem deve sujeitar, e a outra parte, a mulher deve sujeitar-se também. O texto do grego original, Efésios 5, 21, diz que um deve se sujeitar ao outro, marido e mulher. A sequência foi, com essa sujeição, vem a harmonia. E agora, havendo harmonia, a mulher começa a ser submissa ao marido. E tem mulher que não gosta disso. Ser submissa ao marido. O texto é claro. Vamos ver Efésios capítulo 5, verso 22. Saindo do verso 21, nós vamos para o verso 22. Alguma irmã, alguma mulher que está nos escutando, quer ligar para nós neste momento? Quer questionar alguma coisa sobre ela ser submissa ao marido? Ou ela acha que não? Como é que é essa aceitação? Os telefones estão abertos aí para as irmãs ligarem. Ou então um marido, os irmãos podem ligar também para nós. Estamos estudando sobre a família e parece que eles estão muito calados. Não é, Denilson, seminarista? Eles estão muito calados quando é uma matéria mais pesada. Eles não gostam de opinar. Mas os telefones estão abertos. Quais são os telefones aqui para eles, Denilson? Telefone fixo 3365-1187 e o telefone celular 982-065835. Olha como a coisa vai apertando aqui no estudo da palavra de Deus. Para você se recordar. Um ser sujeito ao outro, para que haja a harmonia. E havendo harmonia, a mulher se submete ao marido. Ela vai ficar sujeita ao marido. É coisa difícil da mulher aceitar, não é? Estou exatamente no ponto onde a mulher tem a obrigação, segundo a Bíblia, de ser submissa ao marido neste ponto. Mas vejam bem, isso vem
numa cadeia de assuntos, vem se desenvolvendo. Primeiro, sujeição de um para com o outro, para que haja harmonia. E havendo harmonia, então vem a submissão da mulher. Não vai ter problemas se há harmonia. A mulher não vai ter problemas em ser submissa ao marido se há de fato harmonia entre o casal. Vamos ver, Efésios capítulo 5, o verso 22, diz assim: atenção, queridas irmãs, público em geral que nos ouve. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Estou lendo Efésios capítulo 5, o verso 22. O verso 23 diz: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Acompanharam Efésios capítulo 5, 22 e 23. Vejamos, amados, essa matéria. Não tem como não ser. A regra bíblica para a submissão no casamento é diretamente para a mulher. Não é que ela seja o sexo mais frágil, não. Mas a regra bíblica na sequência contextual é que a mulher deve ser submissa ao marido. Agora presta bem atenção. Se o marido proíbe a mulher de alguma coisa que é direito dela, ela não deve ser submissa. Por exemplo, deixar de seguir a Cristo, de servir a Cristo, porque o marido não quer que ela sirva, ela não pode ser submissa ao marido dessa forma. Ela vai ser obediente a Deus em primeiro lugar. Olha o que é que o texto, como o texto bíblico é claro. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido como ao Senhor, como a Deus. Porque o marido é o cabeça da esposa, o cabeça da mulher. Também Cristo, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio o Salvador do corpo. A mulher é submissa ao marido porque o marido é o cuidador dela. Assim como Cristo cuida da igreja, o marido cuida da mulher. E deve ser assim. Se não for, tem alguma coisa errada. Não tem como não ser. É regra bíblica. A mulher precisa ser submissa ao marido. Mas vejam que na harmonia, quando há harmonia, são os dois na submissão. Mulher é submissa ao marido e o marido à mulher. Mas agora, quando chega a harmonia central da coisa, é regra bíblica, a mulher precisa, por causa dessa harmonia, ser submissa ao seu próprio marido. A Bíblia não pode ser mudada. Aí você pode pensar assim, viu, amada irmã? É, pastor, mas isso é naquela época. Sim, minha amada irmã, é. Mas saiba que o Espírito Santo que inspirou para a escritura bíblica ficar no que nós temos hoje, continua o mesmo Espírito Santo, ele não mudou. O Deus não mudou, Deus é o mesmo. Casamento é o mesmo, apesar da sociedade moderna tentar mudar a concepção de casamento. É incrível como hoje certas pessoas acham que não há mais necessidade de haver casamento no papel. Quem já viu isso? Se casamento é bom, vai para o papel. Se mulher é para ser submissa ao homem, é porque há harmonia no casamento. Se há harmonia no casamento, é porque há sujeição um ao outro. Mulher não é escrava de marido de forma alguma. Mas é necessário que haja a submissão. Isso é regra bíblica. Não pode ser mudado. É chamada cláusula pétrea, que no direito é tão usado. Não pode ser mudado. Não pode.
Se você, minha jovem, aí que está me escutando, pensa em casar e dizer assim: quando casar, eu quem mando no meu marido, está fora de harmonia. Ele não vai aceitar. Um é sujeito ao outro no padrão bíblico, mas para ter harmonia. E quando há harmonia, a mulher se torna submissa do homem. Aí os ouvintes podem estar pensando: e o homem não tem nenhuma responsabilidade neste caso, não? Tem. Estou falando aqui de família. Bíblia não pode mudar. O que está escrito nela está escrito. De forma alguma pode mudar. Mas eu quero agora, nesse ponto, chamar a sua atenção para dizer que lá nos primórdios, lá no início, nos primórdios judaicos, porque os primórdios judaicos são exemplos para nós hoje. Estão escritos por aí na Bíblia mesmo como regra da lei, mas sim. Lá nos primórdios judaicos havia um pouco de entendimento, talvez diferenciado, equivocado, quanto a esta submissão feminina. Porque houve uma época, seminarista Denilson, que a perseguição contra a mulher era tão grande. Houve essa época em que qualquer pessoa poderia falar numa sinagoga judaica, mas uma mulher era proibida de falar. Discriminação. Na época, todo mundo falava na sinagoga, mas a mulher era proibida. Isso quem diz é a história. Talvez um capricho judaico, uma opinião dura de algum judeu que falava com os escribas escreviam a lei dura e pesada. A mulher não poderia falar numa sinagoga. Mas, na verdade, o autor da carta aqui aos Efésios, que é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que as mulheres se conservassem caladas nas igrejas. Poxa vida! O contexto é casamento. Mas você veja que casamento vai para a igreja. Começa no seu lar e vai para a igreja. E o casamento dando certo em casa, a igreja vai bem. Mas casamento errado, ir para a igreja é um problema para o pastor e para quem organiza. As mulheres se conservassem caladas nas igrejas porque não era permitido a elas falar. Mas que fossem submissas, assim como a lei determinava. Submissas aos maridos. E tem mais. Se elas quisessem aprender, perguntassem em casa ao seu marido, porque para a mulher falar na igreja era vergonhoso. Meu Deus do céu. Isso está aqui na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, 34 e 35. A história mostra, a Bíblia mostra. Mas vejam o entendimento do texto. Parece que as mulheres perguntavam muito naquele tempo aos maridos na igreja. Eu acho que era um barulho tremendo. Você sabe que mulher gosta de onde está, conversa, não é aquele jeito. Às vezes são os homens, mas as mulheres conversam muito. Parece que o contexto aqui mostra que elas conversavam muito na igreja. E isso tinha problemas com a organização do trabalho. Na hora da meditação, elas... E isso aqui significa o quê? E perguntava ao marido, o marido tinha que estudar também, porque senão não podia responder. Esse aqui é um dos entendimentos que nós temos acerca do texto. Mas pode ser também que isso fizesse parte da submissão feminina. Aquele não poder falar na igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele fala inspirado pelo Espírito Santo de Deus. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Olhando para os judeus, talvez eles estivessem exagerando nessa dosagem da lei, mas o Espírito Santo não seria influenciado pela lei para mandar as mulheres ficarem caladas nas igrejas, não. Era a regra bíblica mesmo. O Espírito Santo é quem orienta que as mulheres ficassem caladas. E isso nas igrejas submissas aos seus maridos. Tudo isso, meus queridos,
mostra o ato de submissão de uma mulher ao seu marido. Vocês estão lembrados? Primeiro, sujeitem-se uns aos outros, para que haja o quê? Harmonia. E havendo harmonia, a mulher se inclui na submissão ao seu marido. E aí, meus queridos, é quando o lar vai bem com todos, é quando a mulher assume o seu papel na família, ficando no seu lugar, submissa, isto é, mulher com uma segunda missão. Olha como o povo entende errado. Acha que a mulher submissa ao marido é a escrava do marido, e não é. É uma mulher com uma segunda submissão, ou uma segunda missão, digo melhor. Uma segunda missão. Ou seja, seminarista Denilson, se você fosse casado, você teria uma tarefa para realizar no lar. Mas se o marido, se você não pudesse realizar aquela tarefa, então passaria a responsabilidade para a mulher. Quer dizer, a mulher é uma segunda missão. A primeira é sua, a segunda é da mulher. Mas eu chamo aqui a sua atenção para um fato. Algumas pessoas falam que se o apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui, estivesse vivendo nos dias de hoje, ele teria pensado diferente acerca da mulher. Porque hoje nós vivemos numa sociedade mais moderna, onde os direitos são iguais. E agora? Alguém já disse, alguns escritores de livros acham que se o apóstolo Paulo vivesse nos dias atuais, ele não diria: as mulheres estejam caladas nas igrejas, submissas aos seus maridos. Nós vivemos hoje numa sociedade onde os direitos são iguais. Não tem como negar. Qual é aquela lei que regula se o marido bater na mulher? Hoje já pode ser preso sem investigação. Qual é a lei? Maria da Penha. Maria da Penha. Bateu na mulher, já pode ser preso sem ter nenhuma investigação. E não precisa ser preso em flagrante, não. Eu não sei, algum advogado que está me escutando, algum estudante de direito, pudesse ligar aqui para esclarecer a questão dessa lei Maria da Penha. Antigamente, era se fosse pego em flagrante, mas eu tenho a impressão que eu já ouvi uma explicação de um advogado agora falando que, sendo denunciado, o marido já pode ser preso, porque os direitos são iguais, ele não pode fazer nada contra a mulher dessa forma. E às vezes a gente fala aqui bater, agredir, mas e aquela agressão de palavras, que também conta? A mulher adquiriu direitos ao longo dos anos, a igualdade. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, que o Espírito Santo, que fez o apóstolo Paulo escrever isso que está aqui na Bíblia, o Espírito Santo, ele não pode ser influenciado pelo modernismo, não. O Espírito Santo não muda, é o mesmo. O que está escrito, está escrito. Mulher submissa ao marido. Então, meus caros ouvintes, o padrão apresentado pela Bíblia para o lar cristão, começando com marido e mulher, é que um deve se submeter ao outro mutuamente, no temor de Cristo, isto é, no contexto cristão. Havendo sujeição, haverá o que a gente chama de quê? De harmonia, tudo por igual, os dois de acordo. E quando os dois estão de acordo dentro de um padrão bíblico, a mulher se torna submissa ao seu marido por obediência a Deus. Por obediência a Deus. Então, eram estes os conselhos do apóstolo Paulo nesta noite, através da carta aos Efésios, no capítulo 5, 21 e 22, com base na própria palavra de Deus, para um lar cristão, começando com o marido e a mulher. O lar começa com marido e mulher. Mas os conselhos do apóstolo Paulo, através dessa carta aos Efésios, não param por aí não, Denilson.
Falamos sobre o marido e a mulher aqui, mas na sequência, o homem, que é o cabeça da mulher, tem uma das maiores obrigações na constituição do lar cristão, da qual nós passaremos a falar agora. Eu acho que teve muito marido aí ficando contente. A mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ser obediente, a mulher tem que ser assim, assim, assim por diante. Porque se ela obedece a Deus, ela também tem que obedecer ao marido. Talvez muitos maridos falaram isso agora aí nos seus lares. Quem sabe tem casais na cama nos escutando agora, ou casais assentados à mesa ou na sala, em algum lugar. Mas vejam agora para o homem. Atenção, você, homem, o cabeça do lar. Vocês estão acompanhando o estudo? Primeiro, um deve se sujeitar ao outro. Um se sujeitando ao outro, haverá o quê? Denilson? Quando um se sujeita ao outro, o outro tem a harmonia. E quando há harmonia, o que é que acontece com a mulher? Ela se submete, né? Ao marido, submissa ao marido. Isso tudo é regra bíblica, vem nos passos. Agora, se a mulher se submete ao marido, tem algo agora bom aqui para o marido. Maridos, abram bem os ouvidos. Abram também a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, o verso 25, diz assim: maridos, começa com vocês aí agora. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e assim, amou a igreja e se entregou por ela. O peso agora está aí. Grande tarefa para o marido, para que o lar vá bem. Ame a sua mulher, assim como Cristo amou e se entregou por ela. A questão da igreja. Se Cristo se entregou pela igreja, o marido também deve se entregar pela sua mulher. Pesou ou não pesou, maridos? Você sabe como foi que Cristo se entregou pela igreja? Dando o que foi, Denilson? A própria vida. A própria vida. Marido. Vamos ver quem é agora marido nesse momento. Estou falando de marido cristão. Vejam bem. Cristo se entregou pela igreja, amando-a de tal forma que não a amargurava. Queridos, Cristo cuidou da igreja e o marido precisa cuidar da sua mulher. Cristo cuidava com todo o amor. Cuidava como continua cuidando hoje da igreja. Cristo nunca parou de cuidar. O marido, aqui no texto, deve amar a sua mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja. Amar e nunca parar de amar. Cuidar sem amargurar. Aí onde é que está o problema. Sobre esta particularidade, amar sem amargurar, eu convido você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no texto de Colossenses, capítulo 3, o verso 19. É o mesmo apóstolo Paulo que está falando. Ele vai dizer lá em Colossenses, capítulo 3, o verso 19, maridos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura ou com levianidade. Porque tem marido que trata a esposa com levianidade. Não sei como que ele consegue viver unido debaixo do mesmo teto. Trata a esposa com levianidade. Isto é, sem respeito. Amar é para tratar bem. Quem ama, trata bem. Quem ama não maltrata e só quer ver o bem. Pode ter certeza, meus caros irmãos, homens que estão me escutando, mulheres que estão me escutando, lares que estão me escutando. Quem ama não maltrata não. Quem ama só quer ver o bem. Eu desconheço essa história.
Desconheço essa verdade, ela não existe. De matar por amor. Não. Matar por amor? A história que eu conheço da Bíblia é que Cristo morreu por amar a humanidade. Mas matar por amor? Se suicidar por amor? Quem já viu? É o conto de fadas de Romeu e Julieta? Não é assim na prática. Quem ama quer ver o bem do outro. Quem ama quer ver sempre o outro bem. O marido que ama a mulher, se vê que ela está com problema de saúde, ele deixa às vezes de cuidar dele e vai cuidar dela. Mas há o egoísta, que só quer para si. A responsabilidade do homem no lar, que estamos aqui questionando, é muito grande, caros ouvintes. Porque isso reflete no amor de Cristo. E o amor de Cristo reflete no amor dele pela igreja. Se Cristo amou a igreja e se entregou por ela, marido que ama a mulher faz de tudo para ver a mulher feliz. Vejam que a Bíblia manda a mulher ser submissa ao marido e ao marido amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, sem amargurá-la, sem fazer pressão. Tudo é feito por amor. É por amor. Quando é feito por amor, tem gosto de alimento cozido. Mas quando é feito por obrigação, é alimentação crua. Vejam que coisa interessante para você aprender agora. É um exemplo que eu vou dar. Eu já vi alguma mulher dizer que o marido que tem é uma cruz que Deus deu para ela carregar. É interessante isso. Eu já vi uma mulher dizer, outras mulheres dizerem, que o marido que Deus deu para ela é uma cruz para ela carregar. Pelo amor de Deus, uma cruz para que ela carregue. E mesmo por alto, algum marido também acha que a sua mulher é uma cruz que Deus deu para que ele carregasse. Cada um tem uma cruz agora. Os dois debaixo do mesmo teto. Um carrega a cruz do outro, porque se cada um é uma cruz, um carrega a cruz do outro. Tudo errado. Tudo fora do padrão bíblico. O padrão bíblico para o lar cristão é, em primeiro lugar, um deve ser sujeito ao outro, recordando, um concorda com o outro. Segundo, através da sujeição se tem harmonia, e por causa da harmonia a mulher vai e se submete ao homem. Mas em quarto lugar, por causa disto, por causa dessa submissão, o marido deve amar a sua esposa, tratando-a bem, sem amargura. O certo é isto. Mas cruz para carregar? Que conversa é essa? Isso aí está fora do plano, do padrão de Deus para os cristãos, do casamento, que é uma bênção. Eu estou notando que tem muita gente tácita, ou seja, muita gente calada demais. Só o Sérgio que foi corajoso e ligou para cá, né? Só o amigo Sérgio que ligou para nós aqui. Agora tem algo que eu preciso dizer nesse contexto aqui para você, meu caro ouvinte. Não pode deixar de ser dito de forma alguma. Deus, o nosso Deus, que criou o homem e a mulher, é Ele que derrama bênção na vida de um casal. É Deus que derrama bênção. Porém, tem casais que procuram cruz para carregar. Enquanto você pensa um pouquinho, fala aí, Denilson, do Mercadinho Preço Bom. Enquanto o ouvinte amado pensa, olha, tem gente que pensa desse jeito. Deus é quem dá a bênção, mas tem gente que é quem procura cruz para carregar. Dizia eu que o casamento é uma bênção na vida de uma pessoa e Deus é quem dispensa a bênção. Porém, tem gente que procura cruz para carregar.
Tem gente que procura cruz para carregar. Casa sabendo que ali já tem problema. Aí depois vai dizer, o marido é uma cruz que Deus deu. O marido já sabe que a mulher não quer ser submissa a ele, mas quer casar. Aí depois vai dizer, a mulher é uma cruz que Deus me deu. Mas vejam bem, o padrão bíblico para cristãos é esse que eu estou falando. Vamos relembrar, Denilson? O seminarista deve estar lembrado. Primeiro, parte do padrão da sujeição entre marido e mulher, que vai gerar harmonia. A harmonia, que é o segundo passo. Por causa da harmonia, a mulher se torna submissa ao marido. E porque a mulher é submissa ao marido, o que é que o marido faz com ela? Ele ama a mulher. Exatamente como Cristo amou a igreja. Não é assim? Muito bem. Agora, para que um lar cristão seja completo nas bênçãos recebidas de Deus, até porque Deus só faz tudo completo, vem os filhos. Porque, segundo a Bíblia diz, os filhos são bênçãos. Tem muita gente falando por aí que filho é maldição. Filho não é maldição, não. Filho é bênção. Se você tem algum filho que não é bênção, pare para pensar onde é que você errou na criação, ou porque ele é o que é hoje. A Bíblia diz que filhos são bênçãos. Acompanhe a leitura bíblica em Efésios capítulo 6, de 1 a 3. Efésios capítulo 6, de 1 a 3. Olha o que é que a Bíblia começa dizendo. Depois de falar em marido e mulher, aí vem os frutos, que são os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. O verso 2. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida. Olha aí, filhos. Agora vamos machucar aqui na questão dos filhos. Vejam bem. Quando o texto de Efésios, capítulo 6, o verso 1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, aplica-se ao fato de que o Senhor é completo. E os filhos precisam obedecer aos pais no Senhor em tudo, não é apenas numa coisa só, não. Se Deus é completo, os filhos precisam obedecer aos pais completamente também. Vejam o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, o verso 20, onde o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois isso é agradável diante do Senhor, diante de Deus. Você sabe por quê? Os filhos precisam obedecer em tudo. Sendo Deus completo, queridos, os filhos também devem obedecer, como eu já falei anteriormente, em tudo completamente. Porque Deus é completo. Deus abençoa você completamente. Se você é obediente a papai e a mamãe, o texto diz que é longa vida para você. A vida não é pela metade. Deus só dá a coisa completa. Se você é obediente, filho, a papai e a mamãe, você vai ser abençoado. Essa palavra obedecer no original do texto, ela quer dizer seguir, estar sujeito. E para entendermos melhor essa matéria dos filhos, a aplicação que eu falo é o seguinte: os filhos, filho é filho, esses filhos estão sujeitos aos seus pais, estão protegidos, porque estão debaixo da bênção de Deus. Você não vê o que acontece em Alagoa Nova ou em qualquer lugar por aí, com os filhos desobedientes? Tudo isso por causa da desobediência. O filho desobediente está desprotegido. Este é o significado de obedecer aos pais. Mas obedecer aos pais no Senhor. Se um filho obedece a Deus, precisa também obedecer aos seus pais. Essa é a aplicação que a gente faz. Filhos sujeitos aos pais estão protegidos porque estão debaixo dessa graça, debaixo da tutela de quem cuida, e quem cuida é Deus. Eles estão bem se são obedientes.
E aqui eu quero chamar a atenção para um fato na questão dos filhos. Obedecer aos pais no Senhor tem uma conotação sobre os bons resultados que virão pela frente. Quem é obediente vai ter bons resultados pela frente. Esses resultados serão entregues pelo próprio Deus a quem é filho obediente. Vejam, a obediência dos filhos aos pais está ligada a honrar pai e mãe, que é um mandamento vindo lá do Velho Testamento. E alguns ainda acham que o Velho Testamento não deve ser lido, não deve ser cumprido, hein? Honrar pai e mãe é uma prerrogativa lá do Velho Testamento. E nesse caso tem promessas. Vejam aí, em Efésios, capítulo 6, o verso 2 diz: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, bênçãos, mandamento com promessas. Pergunta-se, quais as bênçãos? Efésios capítulo 6, o verso 3 vai responder. Olha as bênçãos. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Filhos, vocês querem longa vida? Obedeçam aos pais. Esses são os resultados da obediência. Tudo bem. Tudo vai ficar bem com vocês. Longa vida. É isso o significado de obedecer aos pais no Senhor. Então, são estes conselhos que a Bíblia traz aqui para os filhos, isso no lar cristão. E por fim, vem os conselhos para os pais agora. Trouxemos conselhos do apóstolo Paulo para marido e mulher. Vem o conselho para os filhos serem obedientes. Por fim, vem o conselho agora, ou os conselhos para os pais. Quem casa vai ter filhos. E vão ser pais. Família, ela começa a ser família quando vem os filhos e os pais tomam conta dos filhos. Bom, se o Denilson seminarista está se recordando, já vimos para marido e mulher, já vimos agora para filhos, e agora vamos ver para os pais. Tudo bem, né? Vamos ver aí. Efésios capítulo 6, o verso 4. Para você, pai, que não tem entendimento ainda da criação dos seus filhos, diz assim o texto, Efésios 6, 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Olha aí, papai, olha aí, mamãe. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Deu para entender isso aí, né? Vamos ver algo interessante aqui no final dessa palavra. O texto lido traz 4 palavras que precisam ser compreendidas aqui para os pais agora. Marido e mulher já estão entendidos, filhos já estão entendidos, agora vocês, pais. 4 coisas sobre essa matéria: ira, disciplina, admoestação e no Senhor. A primeira é: não provoqueis os seus filhos a ira. Essa palavra no original, queridos, ira, significa temperamento, impulso, sentimento, geralmente do tipo violento. Papai e mamãe, nada de violência para com o filho seu. Não os trate com violência. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é disciplina. A palavra disciplina no original é criar, é nutrir, é cuidar. Não é bater, não é machucar. Vejam só, criar é cuidar da existência do seu desenvolvimento, é acompanhar, é estar no dia a dia, papai, é estar ajudando, mamãe. Nutrir é alimentar de maneira que as proteínas sejam distribuídas e se tenha um crescimento saudável, não um crescimento com mágoas e com dores. Cuidar, a palavra cuidar, está mais no campo de fiscalizar, mas sem alterar
o domínio próprio. Filho nenhum gosta de ser fiscalizado, papai e mamãe. Então fiscalizem sem se exceder. Este é o significado de cuidar. Então tudo isto é disciplina. A terceira palavra é admoestação. No original, a palavra admoestação é instrução e advertência. Quem instrui está advertindo. Olha, cuidado naquela amizade, meu filho. Aquilo não é bom para você. Você pode até achar que é, mas não é. Disciplina. A quarta palavra é no Senhor. Vejam que o Senhor, Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Essa palavra admoestar no Senhor significa fazer com autoridade no Senhor. A aplicação é essa. Tudo que o pai, que a mamãe vai fazer com o filho, tem que ser com autoridade, porque quem não tem autoridade fica no meio do caminho. Portanto, pais, é assim que se deve ter os filhos sem provocação, sujeitos a vocês. Portanto, caros ouvintes, nós estamos chegando aqui ao final do estudo sobre a carta aos Efésios. Primeiro trouxemos os conselhos para marido e mulher. Eu acho que cada ouvinte deve saber dizer ponto por ponto. Segundo, nós trouxemos conselhos para os filhos serem obedientes aos seus pais. E por fim, terceiro lugar, conselhos para que os pais não provoquem a ira aos seus filhos. Dessa forma, o lar cristão vai muito bem. É o teor da carta aos Efésios para as famílias. É o teor do que tem de ensinamento para a família em geral. Mas eu me refiro à família dos cristãos, porque quem é cristão tem mais responsabilidade. Dizem que Deus é bom, que Deus cuida da família, que é Ele que manda bênçãos. Imagina uma família de cristãos sem o padrão bíblico para com os filhos. Imagina uma família de cristãos sem o padrão bíblico para marido e mulher. Imagina aí uma família de cristãos, os filhos sem serem obedientes aos pais. Como é que pode? Fica tudo errado. Mas você quer que a sua família vá bem? Então siga o padrão bíblico que o estudo nesta noite trouxe para você, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Passageiro deste mundo, passageiro, atenta bem pras coisas que eu vou contar. Eu vi um rio que sai do trono do cordeiro, vi um carneiro com lobo a brincar. Oh, passageiro deste mundo, passageiro, eu vi a glória do Senhor que te quer bem. Eu vi a noiva do meu Deus, toda formosa. Eu vi descendo a nova Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, atapetada toda de fino cristal. Jerusalém, Jerusalém, tão revestida com brilho sem igual. Ó passageiro deste mundo, passageiro,
Dá-me tua mão, passa pro lado de cá. Pois se este mundo é passageiro, ele perece. E meu Jesus tem vida eterna pra te dar. Jerusalém, Jerusalém, a tapetada toda de fino cristal. Jerusalém, Jerusalém, tão revestida com brilho sem igual. Ó passageiro deste mundo, passageiro, dá-me tua mão, passa pro lado de cá. Pois se este mundo é passageiro, ele perece. E meu Jesus tem vida eterna pra